Bom, obrigado, igreja, pela oportunidade. Obrigado, Deus, acima de todas as coisas, né? Antes de iniciar a palavra propriamente, irmãos, vocês já sabem que o tema da palavra de hoje é: você sabe o seu propósito? E começando do final, eu quero dizer aqui que eu não vou falar qual é o teu propósito. Eu vou tentar dar alguma coisa que Deus me revelou para a gente descobrir o nosso propósito. E antes disso, eu gostaria de dar um testemunho da minha vida com Deus, resumidamente, para saber como que eu cheguei até aqui. Então eu me considero que eu me converti, ou meu processo de conversão se iniciou mais ou menos uns 8 anos atrás. Logicamente que eu fui apresentado, quem me apresentou Jesus foi a minha esposa Michele, e eu sempre, como vocês podem perceber também, sempre vi que ela era uma mulher de muita fé, muito ardente naquilo que ela acreditava, e eu, como um bom cético, sempre duvidei, né? Eu, cheio do espírito do mundo, sempre tive aquele pensamento: não, mas todas as religiões levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus, o cristianismo é só mais uma. A Bíblia foi escrita por humanos, por pessoas, então logicamente que ela é falha, a Bíblia não contém a verdade. Eu pensava isso, como muitas pessoas que estão dentro do espírito do mundo pensam, né? Porque a gente sabe que é o comum de hoje. E aí, como um bom cético, eu fui atrás. Lembro que a Michele comprou uma Bíblia para mim, e uma Bíblia até diferenciada, como é que é o nome? O Livro da Vida chamava, né? Eram 3 livros, mas que era a Bíblia, só que não tinha capítulos. Enfim, era a Bíblia do início ao fim. E eu comecei a ler, isso mais ou menos uns 8 anos. E eu me lembro que quando eu terminei, eu já estava convertido. Só que não houve um ponto assim, não houve nada sobrenatural que Deus falou comigo, que se apresentou para mim, para mostrar que realmente, de verdade, não houve nada disso. Na verdade, foi um processo que ainda continua dentro de mim, essa reconstrução. E, enfim, me batizei com o pastor Márcio, e depois disso, depois que eu terminei de ler essa primeira vez a Bíblia, que eu me considerava convertido, não tem mais nada do que eu me interesse que não seja pela Bíblia. Todo o meu tempo que eu tenho disponível, ou eu estou lendo a Bíblia, ou eu estou lendo sobre algo que fala da Bíblia, ou eu estou lendo sobre alguém que fala da Bíblia. E a maior prova do meu processo de reconstrução, de conversão, é a minha forma de pensar. Eu não penso mais da forma que eu pensava, eu não vivo mais da forma que eu vivia. Enfim, é o que a gente chama de conversão. Lógico que eu não estou pronto, estou num processo ainda de reconstrução. Mas aí, mais ou menos um mês atrás, só uma coisinha antes, e durante esse processo, 3 pessoas que não se conhecem entre si, uma delas é o pastor, não sei se eu já contei isso para ele, acredito que sim. 3 pessoas que não se conhecem entre si, falaram para mim: Jorge, Deus está te preparando para isso. Falaram a mesma coisa.
Isso já vai uns 3, 4 anos. Falaram mais ou menos num período de tempo assim, não muito espaçado, curto. E ainda com o meu ceticismo, eu pensei, não, não é que eu nem acreditei, nem desacreditei, mas eu peguei para mim, se acontecer, porque realmente é de Deus. Mas se não acontecer, eu acredito que vai acontecer, mas, enfim, eu peguei aquilo para mim, mas não de uma forma apegada. Eu não quis ficar muito exaltado com aquilo. Tentei ficar, não, então se é isso, eu vou seguir nesse caminho. E aí, mais ou menos um mês atrás, eu fiquei me perguntando, Deus, por que eu só quero ler a Bíblia? Por que eu só quero ler sobre a Bíblia? Por que eu só quero ler sobre pessoas que falam da Bíblia? Por quê? Por que o meu final de semana eu passo inteiro lendo? Eu podia estar fazendo qualquer coisa. Eu podia estar lendo sobre, sei lá, direito, finanças, esporte, enfim. Eu fiquei me questionando sobre isso. E aí Deus me fez lembrar dessas palavras que eu recebi, que Jorge, você está sendo preparado para isso. E aí, a pergunta que eu fiz para Deus começou a fazer sentido. E aí foi que caiu a ficha. Eu tenho um propósito. O meu propósito é esse. É isso que Deus quer para a minha vida. E aí, mais ou menos uma semana atrás, 2 semanas, eu não estava muito bem assim, irmãos. Eu não estava bem espiritualmente, não sei porquê. Enfim, não estava. E aí o Paulo me chamou até para dar a palavra na célula. Eu declinei e falei, Paulo, não estou bem espiritualmente. Não tenho nada para falar. Podes dar, Paulo. Paulo, graças a Deus, trouxe uma palavra, aquela célula mais do que abençoada. E aí na terça, acho que foi na terça-feira, o pastor chamou. Jorge, pode trazer a palavra no domingo? Já pensei assim, a minha carne já queria falar não, porque é muito mais confortável a gente ficar aqui e receber a palavra, né? E aí eu me lembro que foi logo que eu cheguei em casa, eu abri o celular assim, estava lá a mensagem do pastor, e aí a minha primeira reação foi como a tua, irmã Clay. Pastor, eu vou orar. E aí naquele mesmo momento, a Michele estava sentada assim na mesa, eu já falei para a Michele, o pastor quer que eu dê a palavra no domingo. Daí a Michele, vai, dá sim, dá, vai. E aí eu já me lembrei da palavra do encontro dos homens, acerca da concordância. E naquele momento eu já pensei comigo, não vai ter como escapar. Vou ter que ir. E também foi muito engraçado, assim, logo que a Michele falou, eu já me lembrei da palavra da concordância, do encontro dos homens, e já lembrei do Paulo, naquela mesma célula que eu tinha declinado, que o Paulo falou que o propósito da gente sempre vai envolver pessoas. E me veio isso na cabeça, eu falei, pronto, a palavra eu já sei o que vai dar, mas não estou bem espiritualmente, Deus, eu não estou bem, eu não tenho nada para falar. Daí eu lembrei da palavra do Paulo, mas espera aí, aquilo ficou me incomodando. O propósito, o Paulo falou isso, o propósito sempre envolve pessoas. Eu falei, e coisa de um mês atrás eu tinha meio que caído a ficha acerca do meu propósito. Tá aí uma coisa que eu poderia falar, propósito. E assim, irmãos, eu já falei isso aqui para várias pessoas também, quem me conhece sabe, Deus não fala comigo em sonhos, não, eu não sinto essas coisas assim, sobrenatural, eu não escuto vozes físicas, para não ser injusto com Deus, eu tive uma vez um sonho muito real, até inclusive contei para a Michele mais ou menos uma semana atrás, foi no domingo que a gente voltou do primeiro encontro que eu fiz,
Deus me deu um sonho muito real. Foi a única vez assim, que eu senti que Deus claramente estava falando comigo. Mas eu sinto a provisão dele todos os dias na minha vida. Mas é que Deus fala comigo de uma maneira diferente. Isso aí é individual. E aí eu falei, Deus, eu sei que não é muito de me falar comigo assim de uma maneira muito clara. Mas se for para eu falar de propósito, me dá um sinal. E aí olha que incrível, irmãos. Eu leio esse livrinho aqui, chama de devocional, né? Toda manhã tem uma mensagem, aí pede para ler uma passagem da Bíblia. Enfim, é para começar o dia, digamos assim, mais perto de Deus. E aí, que dia que foi? Dia 20, foi na quarta? Quinta? Acho que o pastor me chamou na quarta. E na quarta noite, ou na terça, enfim. Sei que na noite anterior eu falei, Deus, se for propósito, tu me dá um sinal. E aí eu fui abrir o livro, o devocional na quarta. Tem de 1º de janeiro, está marcado por dias. Olha o que estava aqui no dia 20 de abril. Palavra-chave, propósito. Está aqui, eu trouxe para mostrar. Então assim, eu não tive dúvidas. Que eu tinha que falar de propósito. E, dada essa introdução, a base que eu achei bíblica para começar a falar sobre propósito está lá em Filipenses, capítulo 2, versos 12 a 13, e Romanos, passagem conhecida, 12, versos 1 e 2. Vou ler para vocês. Filipenses 2, 12 e 13. Então diz assim: sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus, pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. E Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, está lá. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação de vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E queria também ler um verso bem conhecido. Está lá em Gênesis 41, os versos 39 a 45, que também eu acho que faz parte do contexto da palavra, irmãos. Todo mundo conhece a história de José. Mas, nessa passagem, está escrito assim: depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó. Porém, sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Enfim, essa passagem é bem conhecida de todos. Mas o que a gente pode extrair, principalmente das primeiras duas passagens que a gente leu, é que Deus tem uma vontade.
E essa vontade, irmãos, pode ser dividida em duas: a vontade geral, que serve para todos, que é que todos se salvem, conhecido plano de redenção feito lá na cruz com Jesus. Esse é o plano geral de Deus. E a vontade individual, o plano individual que Deus tem para cada um, e isso cabe a nós descobrir. Temos que lutar para descobrir. Então a pergunta a ser feita é: todo mundo, não só crente, mas acho que todo mundo já se perguntou, né? Qual é o propósito da minha vida? O que Deus quer para mim? O que eu tenho que fazer? Como o pastor acabou de trazer a passagem aqui. E essa pergunta, irmãos, ela também é feita porque é natural, é normal que todos sintamos um vazio dentro de nós. Ou não somente um vazio, mas mesmo que a gente seja conhecedor de Jesus, a gente tem oscilações na vida. Às vezes a gente está bem, às vezes a gente está mal, como eu estava 2 semanas atrás. Mas por que isso acontece? Isso às vezes pode ser um sintoma de que a gente ainda não descobriu o propósito de Deus para nossas vidas. Porque quando a gente conhece o propósito, a gente pode até oscilar, mas a gente segue em direção ao propósito. A gente conhece o nosso destino, a gente sabe onde quer chegar. Essa é a importância de conhecer o propósito. E aí, eu também me lembro de uma passagem de Josué. Lá no livro de Josué, qual era o propósito de Josué? Era conquistar a terra de Canaã, né? Depois que Moisés morreu, Josué o sucedeu como líder dos hebreus para conquistar e povoar a terra de Canaã. E esse era o propósito de Josué. E Deus disse para ele: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O que essa passagem pode também nos trazer aqui? A partir do momento que a gente está no propósito, no trilho de Deus, por mais tribulações que a gente vá passar, Deus está conosco. Porque se a gente sair do propósito, Deus vai nos empurrar. E quando Deus empurra, irmãos, às vezes pode machucar. E em questão de propósito, a gente pode citar vários homens da Bíblia que tiveram um propósito claro na sua vida e que foram até o final assim. E que Deus estava mostrando que apesar das tribulações, Deus estava com eles em todos os momentos. Podemos citar Moisés. Qual era o propósito de Moisés? Libertar o povo hebreu do jugo de Faraó. E Moisés sabia disso. E foi por isso que Moisés, quando viu aquele egípcio batendo, espancando, não sei qual exatamente a palavra que a Bíblia usa, o hebreu, o irmão dele, Moisés foi lá e matou. Porque ele sabia que o propósito dele era libertar o povo hebreu. Ele agiu errado, agiu. Tanto é que, por causa disso, ele teve que cumprir o processo do propósito longe da terra. Ficou 40 anos, se eu não me engano, é isso? Na casa do sogro, Jetro. Davi também sabia o seu propósito. Qual que era o propósito de Davi? Reinar sobre Israel. Então Davi, quando os irmãos dele estavam de frente a Golias, né? Acho que todo dia eles iam lá se guerrear, e Golias chamava: quem tem coragem aí para me enfrentar? E aí Davi chegou ali, os irmãos dele: o que você quer aqui? Veio tirar a tua curiosidade? Mas alguma coisa mais ou menos assim os irmãos dele disseram. Então eu fico imaginando,
Se o irmão dele perguntou isso para Davi, é porque quando os irmãos chegavam da guerra, Davi queria saber tudo, tá, mas o que aconteceu? Vocês ganharam? Como é que foi? Como é que foi a vitória? Então, os irmãos já sabiam dessa, não é curiosidade, mas daquilo que Davi tinha dentro dele. Interesse, obrigado, irmã. E então, como Davi tinha esse propósito de ser o rei, ele queria saber tudo. Ele queria saber tudo o que aconteceu. E por último também José. José, lá na juventude, Deus deu um sonho para José. Todo mundo sabe aquele sonho do trigo com a vaca. Não, o sonho dos irmãos, do trigo. Enfim, Deus deu a ele ali o sonho que os irmãos dele iam se curvar a ele, inclusive o pai. Então, Deus já tinha falado para José que ele ia liderar. E ele tinha isso com ele. Tanto é que depois que ele é espancado, vendido para os egípcios, ele passou a liderar primeiro na casa de Potifar. Ele era o chefe. Depois, na prisão, diz também que ele era o chefe da prisão. E depois, por todo o Egito. Então, José sabia do propósito dele, que era liderar. E ele cumpriu todas as fases do processo. Ele liderou aonde quer que ele estava. Não importavam as circunstâncias para José. Se colocaram ele como escravo dentro da casa de Potifar, ele liderou ali dentro, ele deu o melhor. Depois na prisão, mesmo estando injustamente ali, ele deu o melhor e liderou ali dentro. E aí foi como se fosse um tubo de ensaio, um processo de amadurecimento, para que Deus colocasse José no centro do propósito, que era governar sobre o Egito. Então tudo aquilo que aconteceu antes com José foi um processo de amadurecimento, um tubo de ensaio para ver se ele cumpria os requisitos para que Deus colocasse, para que quando Deus colocasse ele no centro da vontade dele, para ele estar preparado. Isso também acontece com a gente. Só que, fazendo um adendo aqui, irmãos, quando eu estava lendo essa passagem que eu li ali de Gênesis, uma coisa que me chamou a atenção foi que, assim, que do dia para a noite, com um estalar de dedo, um piscar de olhos, José saiu de prisioneiro e escravo para líder máximo, só abaixo do faraó, de toda uma nação. Foi um processo, foi repentino. Mas, para viver esse milagre, José teve que passar por todo o processo de liderar, não importava as circunstâncias. O fato é, eu citei esses 3 exemplos, o fato é que Deus tem um propósito para mim e para você. E cabe a nós descobrirmos esse propósito. E você pode estar aí pensando, mas eu sou muito pequeno, eu sou muito insignificante, será que também Deus tem esse mesmo propósito para mim? Não se esqueçam, irmãos, Davi era o menor da casa dele, José era escravo, Gibeão, diz a Bíblia que Gibeão era o menor da família, a família dele era a menor dos clãs, o clã dele era o menor das tribos de Israel. Ele era o menor de todos, e Deus levantou ele como juiz. Então, se você está pensando se você está se moldando pelas circunstâncias da sua vida, primeiro de tudo, o propósito de Deus, que Deus tem para a tua vida, pode ser algo sobrenatural, é uma coisa com você e Ele, e só você e Ele vão saber. Então, estabelecido essa premissa, esse fato de que Deus tem um propósito
para a sua vida, eu achei interessante, irmãos, e peço licença, para trazer aquilo que Deus tocou no meu coração como 3 bases para descobrir como que Deus pode revelar o propósito dele para nossas vidas. E aqui é importante fazer também mais um adendo, irmãos. Essas três bases que eu vou trazer para vocês, elas não se exaurem aqui, porque Deus fala com cada um diferente. É como eu falei, Deus falou comigo de uma maneira, Deus fala com o pastor de outra maneira, Deus fala com o Naivo de outra maneira, com o Evandro, é individual, irmãos. Mas na minha concepção, Deus não vai falar o propósito se a gente estiver afastado dessas 3 bases. Então, a primeira está lá naquilo que o Paulo falou, e eu já tinha dito isso para o Paulo. Lembra, Paulo? O propósito de Deus nunca vai envolver algo egoísta, que vai satisfazer apenas o teu ego, apenas o teu caráter, apenas a tua satisfação pessoal. O propósito de Deus sempre vai envolver ajudar pessoas, sempre. É a primeira premissa. E aí você pode perguntar, mas então se o meu propósito é só ajudar pessoas, então eu nunca vou ter nada para mim, eu nunca vou ter prosperidade? Calma lá. Qual que é a promessa de Deus? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, primeiro de tudo, fica tranquilo, nada vai te faltar. Mas agora, assim como no exemplo de José, a nossa prosperidade, nosso crescimento pessoal vai depender da nossa obediência. José foi obediente até o final. Quem de nós... José foi o cara mais importante. A história de José deve ter ocorrido há mais de 2000 anos atrás, até hoje é lembrada. José foi o cara mais importante do Egito. Mas quem de nós suportaria passar por ser espancado, vendido como escravo, preso injustamente, e mesmo assim perdoar aqueles que fizeram tudo isso contigo? E aí também me lembro da história de Jesus lá acho que foi ou no Getsêmani ou um pouco antes, acho que foi um pouco antes, não me lembro qual dos dois discípulos questionavam Jesus, no reino dos céus, quem sentará à tua direita? Não é mais ou menos assim? Aí Jesus falou, não, mais ou menos assim também, eu não gravo literalmente, eu gravo a essência. Jesus falou mais ou menos assim para eles, não discutam por causa disso, quem de vocês pode suportar o cálice que eu vou tomar? É isso, Paulo? Mais ou menos assim? E é verdade, irmãos, a gente quer estar do lado de Jesus, a gente quer ser o bam, mas quem pode suportar todo o processo que Jesus vai nos dar até chegar lá? Então a nossa prosperidade também vai depender da nossa obediência, da nossa fé. Segunda premissa, ou segunda base para a gente conhecer o propósito de Deus para nossas vidas. Temos que estar perto dele. E como que a Bíblia nos ensina a estar perto de Deus? Enfim, lendo a Bíblia, orando, jejuando, congregando. Isso, de maneira verdadeira, é Deus, Jesus, olhando para o nosso coração e falando, esse cara, essa mulher, esse quer estar perto de mim, então eu preciso me revelar para ele também. Principalmente oração, irmãos, porque a oração, ela abre portas espirituais, ou às vezes fecha, né? Mas o importante é que, ao aflorar esse mundo espiritual,
e o propósito de Deus para as nossas vidas é algo espiritual, a gente vai estar atento aos detalhezinhos que Deus nos mostra para falar com a gente, como aconteceu comigo, aquele testemunho que eu dei. Deus falou comigo através desse livro aqui. É raro acontecer, mas foi. Então, mas eu estava atento. Eu estava atento aos detalhes espirituais, aos sinais que Deus me dava. Eu estava tentando buscar. Então, estar com o espiritual aceso, nos faz mais próximos de Deus. E aí Deus também vai, como que diz a palavra? Eis que bato a porta e se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então, nós temos que escutar Deus batendo a porta e abrir, para Deus poder se revelar para a gente. E aí também eu me lembro da passagem de Romanos 12:2, que foi lida no início. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, diz a minha tradução aqui da Bíblia, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa passagem tem várias interpretações que a gente pode tirar dela, mas uma delas é a interpretação que a gente chama no direito a contrário sensu, ou seja, lido como se fosse do final para o começo. Só pode experimentar a vontade de Deus aquele que não se amolda ao padrão do mundo e que se transforma pela renovação da mente. Então essa passagem nos leva para a terceira base, terceiro pilar que a gente não pode se afastar para conhecer o propósito de Deus na nossa vida, que só podemos conhecer a vontade / propósito de Deus se nos apresentarmos a Ele com a mente renovada. E a mente renovada foi, como eu disse no início também, ela é a maior prova da nossa conversão, de que de alguma maneira Jesus entrou na nossa vida. Aquilo que eu pensava antes, eu não penso mais. Aquilo que eu gostava antes, eu não gosto mais. Aquilo que eu fazia antes, eu não faço mais. E não por uma força externa, mas por algo que está dentro da gente. Essa é a maior prova da conversão. E isso é que Deus quer da gente, para poder apresentar para nós a boa, perfeita e agradável vontade. Então, aquele que se arrepende de verdade é aquele que é capaz de experimentar a vontade de Deus. Mas como eu já tinha dito também, essas três bases, elas não são definitivas, irmãos. São três elementos que Deus falou para o meu coração, e eu quero trazer para vocês. Não que para vocês necessariamente vai acontecer assim, mas eu acredito de coração que fora dessas três premissas não há como Deus se revelar. Mas descoberto o propósito, e agora? Precisamos aceitar o processo de amadurecimento, o processo de fortalecimento, o processo de treinamento, para que a gente possa estar no centro da vontade de Deus, exatamente onde Deus quer que a gente esteja. Então, por isso que José teve que ir para a prisão, porque ele teve que ser treinado. Enfim, tem vários exemplos na Bíblia, irmãos.
Por isso que Jesus, logo depois de ser batizado, teve que ir para o deserto. Ele foi treinado no deserto. Foi aonde ele se fortaleceu para aí sim cumprir todo o propósito que Deus Pai tinha sobre a vida dele. Então não se assuste, irmãos, se você descobrir o seu propósito e for levado para o deserto. Faz parte do processo, faz parte do tempo de amadurecimento, fortalecimento. E aí, como eu falei antes, dependendo do tamanho da tua obediência, vai ser o tamanho da tua recompensa. Então, se você nasceu para liderar, e você é empresário, lidere. Começa com uma, duas pessoas. Se aperfeiçoe. Se você nasceu para ser pastor, pastoreie. Comece com uma, duas pessoas, comece dentro de casa. Se você é daquelas pessoas que agrega, agregue. Se você é daquelas pessoas que sempre tem uma palavra positiva, exerça o seu dom. Se você foi chamado para orar, ore. Quanto mais você exercer o seu dom, mais Deus vai te dar, mais Deus vai te usar, mais propósito Ele vai colocar na sua vida. E aí a Bárbara veio aqui, deu um testemunho lindo, uma demonstração de amor por Jesus, que assim, eu me sinto um lixo, porque é muito amor, Bárbara, é muito bonito o teu testemunho. E aí, eu me lembrei do propósito de Deus na vida dela, que é a adoração. E através do testemunho da Bárbara, quantas pessoas não são tocadas? Quantas pessoas não são tocadas através do testemunho da Bárbara? Então, se você... E foi interessante porque quando eu estava preparando a palavra, a última parte, porque já estamos nos encaminhando para o fim, a última parte que eu coloquei foi que às vezes as pessoas podem pensar o seguinte: não, mas tudo na minha vida deu errado, tudo. Eu fui rejeitada quando criança, eu não tenho estudo, eu não tenho condição material, fui abandonada no casamento, enfim. Só que às vezes, o propósito de Deus para a vida de uma pessoa assim, e eu tenho que pedir perdão, irmãos, porque eu acho que é até injusto eu falar sobre isso, porque a minha vida não é assim. Deus sempre foi bom comigo, mas Deus fala comigo que é assim, que uma pessoa que, para os que são de fora, e que até para ela mesma, tudo dá errado para a vida dela, mas Deus olha para ela, mas através do teu testemunho, eu vou alcançar muita gente, porque mesmo tudo dando errado na tua vida, tu ainda dá glória a Deus, tu ainda dá graças a Deus, e esse teu testemunho é muito mais impactante, é muito mais importante do que qualquer palavra que eu venha aqui e traga para vocês. O testemunho da Bárbara é muito maior do que qualquer palavra que eu possa trazer, e é isso que Deus quer, é que mesmo as coisas, às vezes dando errado na nossa vida, a gente fala: a tua graça me basta, e tu quer me usar, mesmo nas circunstâncias adversas. E aí eu olho para a passagem bíblica, lá, Jesus e o cego, tinha um cego, Jesus vinha passando e tinha um cego, e aí alguém, não sei se foram os fariseus, ou enfim, alguém questionou Jesus, quem que pecou para ele ser cego?
Ele ou os pais dele? E aí Jesus olha para a pessoa e fala assim: não, vocês estão pensando errado. Foi nem ele nem os pais dele. Deus o fez assim para ressaltar a glória dele. O que isso quer dizer? Que até o mal que aparentemente acontece com a gente, às vezes é usado dentro do propósito de Deus para que a gente possa alcançar outras pessoas. Porque tu imagina uma pessoa cega de nascença, que poderia estar reclamando de tudo e até blasfemando contra Deus. Tu imagina o poder do testemunho que tem vindo de uma pessoa dessa, que nada deu certo na vida dela. Pessoa que tem as coisas, que tem tudo, vai olhar: cara, se ele dá glória a Deus, então muito mais razão eu tenho que dar também. E aí essa corrente, essa cadeia de fé, ela vira uma bola de neve, como é o testemunho da Bárbara. Ela, através de uma coisa negativa que aconteceu com ela transformou numa bênção para todos nós. Então, seria isso, irmãos. Se Deus, do dia para a noite, Ele tirou José da escravidão e transformou na pessoa mais importante do Egito, se você cumprir o processo, descobrindo o teu propósito, Deus também pode fazer isso contigo. Não que necessariamente vai acontecer, mas o importante é como Paulo, né? Paulo, para mim, o maior evangelista de todos os tempos, a pessoa que tinha maior dom da palavra, sofreu inúmeras perseguições. Tudo que foi de ruim no trajeto ali de missão que Paulo teve, aconteceu com ele. Foi torturado, preso, espancado, passou apedrejado, passou frio, vergonha, nudez, tudo. Mas aí Paulo olha para trás no final de tudo e fala: eu completei a carreira, eu mantive a fé. Ou seja, Paulo falou que ele só fez aquilo que Deus pediu para ele fazer, e sabe que a recompensa dele não era nessa vida, mas na vida eterna. E o testemunho da Bárbara me tocou muito. Às vezes, Bárbara, não estou falando necessariamente para ti, mas às vezes a nossa recompensa não é aqui. Às vezes a nossa recompensa é num mundo que a gente ainda não pode ver, mas há de vir. Enfim, é isso, irmãos. Você sabe o seu propósito? Descubra. Peça para Deus. Peça para Deus te dar o teu propósito e que Ele nos dê força para que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que a gente tenha os olhos fixos em Jesus e no destino, no propósito que Ele nos deu para a nossa vida. Obrigado. Amém, aleluia, glória a Deus por essa palavra. Quero dar aqui um pequeno testemunho também sobre isso. Quando era criança, eu sentia muita vontade. Vou contar uma coisa que talvez eu nunca falei em público. Eu nasci numa família muito envolvida na Igreja Católica. Meu avô era ministro da Eucaristia, catequista. Minha mãe era líder de liturgia. E eu sempre fui muito, em tudo que eu fazia, eu sempre fui muito dedicado. Eu penso assim, já que você vai fazer, faça bem feito. E no meu coração, assim, por várias vezes, quando eu era criança, passava o desejo de ser padre. Nunca falei isso para ninguém.
sempre gostava muito de ler a Bíblia. Inclusive tenho a primeira Bíblia que eu ganhei da minha avó, está aqui ainda. Está aqui na igreja, eu guardo ela. E foi a Bíblia que eu usei na época que eu conheci a Sheila. Ela me levou para a igreja, o pastor fez um estudo com a gente. Era aquela Bíblia que eu usei, ela está toda riscada. Mas Deus, Ele precisou mudar a minha vida de maneira muito drástica, para que hoje eu estivesse aqui. Não sou padre, mas sou pastor. E eu não tinha pensado em ser pastor, eu tinha pensado em ser padre. Mas aprove ao Senhor dizer: não, eu tenho um outro propósito para você. Em 2014, em julho de 2014, o pastor da época, que era o nosso pastor, o pastor Eli, ele mandou uma mensagem, ou me ligou, não lembro. Ele disse: olha, nós precisamos que você e a Sheila assumam a igreja de Missal provisoriamente, por no máximo 6 meses. É a igreja que tinha começado em 2010, estava engatinhando, e acabou ficando sem pastor. E o pastor Eli disse: você é de Missal, então assume lá por um período. E nunca havia passado pelo nosso coração de vir aqui e assumir a igreja aqui. E a gente veio, assumiu provisoriamente, e já faz quase 10 anos. Propósito. Ficamos com algumas ovelhas de medianeira que temos até hoje. Começamos a fazer encontros. De repente começam-se a chegar ovelhas de Itaipulândia, de Santa Helena. Propósito. Nós pensamos nisso? Não. Pastor, e amanhã? Como é que vai ser amanhã? Irmão, propósito. Muitas vezes a gente quer entender tudo na hora. E Jesus falou para Pedro assim: Pedro, o que eu faço agora, não entende, compreenderá depois. Mas diante de tudo isso, eu quero deixar uma palavra só final no teu coração. Deus, Ele fica te dando circunstâncias para você seguir no propósito dEle. Deus, Ele insiste em te direcionar para o propósito. Mas quem toma a decisão de seguir é você. Deus derrubou Paulo do cavalo, deixou ele cego. Ele precisou ser levado pela mão. Ele precisou receber a oração de um cara que ele nem conhecia, que estava com medo dele, para cumprir o propósito. Mas Paulo muito bem poderia ter dito: não quero saber de ninguém orando por mim. Me leva de volta para Jerusalém. Me leva de volta para aqueles que deram as cartas. Paulo falou: não, pode orar. Irmão, com Deus não adianta ser teimoso. Só que quanto mais a gente mais a gente sofre. Talvez seja o momento da gente abaixar as armas. Baixar as armas. Respirar fundo. E apenas ouvir o que Ele está fazendo, o que Ele está falando. Prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor. E não sei o que Deus falou com você diante dessa palavra de Jorge, mas comigo Ele falou muito bem. Descanse no Senhor. Creia que Jesus é suficiente para você. E o mais, Ele vai completar na tua vida. Amém? Você pode ficar em pé? Aleluia. Vou pedir para o Ministério de Louvor vir aqui. A gente pode cantar de novo aquela música Não Pare? Quem quer parar, é porque quer fugir do propósito. E hoje Deus diz claramente: não é momento de você parar. Não é momento de abandonar. É momento de prosseguir. Não importa quando vamos chegar, se vamos chegar com roupa, sem roupa, com fome,
satisfeito com dinheiro, sem dinheiro, mas nós precisamos prosseguir, nós precisamos ir em frente, nós precisamos continuar buscando. Nem tudo vamos entender, mas em tudo precisamos confiar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto toca essa música, feche teus olhos, deixa Deus falar contigo, deixa Ele alinhar o teu coração, deixa Ele preparar você. Oh Deus, vai quebrantando os corações, Pai, nesta noite. Oh Senhor. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo. Se você quiser sair do seu lugar, vir aqui na frente. Você pode ajoelhar, você pode se colocar diante dele. Deixa Deus falar contigo. Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Você que está se sentindo fraco, vem aqui na frente. Você que tem sentido dúvida no teu coração, está passando por lutas emocionais, vem aqui. Você que tem sentido que Deus está distante, que as lutas elas não conseguem mais ser superadas. Você que não consegue mais orar, você que tem tido problema talvez até de duvidar da presença de Deus na tua vida, vem aqui na frente. Ou talvez você quer começar de novo. Você passou por um momento de deserto, você não entendeu tudo que aconteceu, você sofreu, mas você quer começar de novo. Vem aqui, venha. É dia de recomeçar, é dia de quebrar o orgulho. Deixa o orgulho na cadeira. É dia de se humilhar diante do Senhor. É dia simplesmente de dizer que é Ele que tem o controle sobre a tua vida. É dia de declarar que Jesus é o Senhor. É dia de declarar que Jesus é o Senhor. Ore por aquele que você persegue ou que você perseguiu, ou por aquele que está te perseguindo. Ore por aquele que te fez mal. Teu coração pode estar sangrando agora. Pai, em nome de Jesus, derrama unção nova sobre esses corações. Restaura, Senhor. Restaura. Restaura. Muitos, Pai, estão fracos. Estão fracos. Não porque o Senhor está longe, porque eles estiveram longe.
Muitos veem os problemas se repetirem. Os problemas se repetem, os problemas se repetem, as lutas se repetem. O Senhor diz: é preciso uma decisão. É preciso uma decisão. Pai, em nome de Jesus, cura esses corações, restaura, muda, os ajude, Pai, muitas vezes na falta de fé. Oh Senhor, em nome de Jesus eu abençoo você com paz, abençoo você com alegria, abençoo você com discernimento, para que o propósito do Senhor se cumpra na tua vida. Aleluia, em nome de Jesus. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. O Senhor está fazendo milagres hoje. O Senhor está restaurando ministérios nessa noite. O Senhor está curando. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está nos assistindo, receba a cura do Senhor. Receba o abraço do Senhor. Oh Deus, obrigado. Aleluia. Você pode ficar em pé aqui? Pode pegar na mão de quem está do teu lado. Oh Senhor, vem aqui, Cristian. Pega a mão aqui. Tudo que ligarmos na terra será ligado no céu, diz a palavra. E nós estamos aqui em concordância de que nós conheceremos o propósito do Senhor se estivermos firmes no Senhor. Nesta noite, muitos corações que estavam em dúvida compreenderam. E eu quero profetizar na tua vida que a clareza do Senhor, que a objetividade, que a forma clara de falar, ela vai invadir o teu coração. Acima de tudo, preocupe-se em buscar o Senhor e conhecê-lo. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta noite. Obrigado por esta palavra que o Senhor nos deu. Obrigado pela vida do Jorge. Obrigado pela vida da Bárbara. Obrigado pelas lutas e dificuldades. Obrigado pelas vitórias e conquistas. Obrigado pela tua misericórdia sobre nós. Nós oramos já, Senhor, pelas células dessa semana. Oramos pela célula de Medianeira, pela célula de Itaipulândia, de Santa Helena. Oramos, Pai, pela reunião de homens da quinta-feira, pela vigília da sexta. Senhor, pela reunião de jovens no sábado, pelo culto do próximo domingo e tudo que estamos planejando. Oramos e pedimos que o Senhor esteja à frente de tudo, que o Senhor cuide de cada detalhe e que o teu propósito se cumpra na vida de todos nós. Obrigado, Senhor, por tudo que fez e por tudo que vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço com quem está perto de você. Que Deus abençoe sua semana. Vá em paz. Vá em paz. Deus está no controle. Em nome de Jesus.